que você tem que ter em mente é assim, o mesmo esforço que você dedica na empresa que você trabalha, você tem que ter na sua empresa, até mais, principalmente no início, para fazer ela dar certo. E aí a pessoa sai, é gostoso, né? Dá aquela relaxada, ai, que delícia, não tenho mais que acordar tão cedo, não tenho mais, ai, sou livre, livre estou, faço meu horário, só que aí começa a procrastinar, começa a ficar demais no telefone, começa a achar que porque está trabalhando para ela não precisa cumprir horário, não precisa ter meta, e tá errado. Isso é falta do quê? De saber empreender, falta de saber gerir, falta de saber organizar o tempo. Então, ao meu ver, é um erro enorme você simplesmente achar o trabalho e mergulhar nos laços se você não está disposta a investir para aprender a fazer do jeito certo. Ou se dedicar 10 vezes mais do que você se dedicava no seu trabalho para fazer aquilo dar certo, tendo plena consciência de que um passo por dia, uma atitude por vez, você vai crescer e que nem todas começam vendendo super bem, entende? Esse é o problema. Outro perfil que eu vejo é o seguinte: a pessoa morre de medo de largar o trabalho, mas ela tá louca para fazer laços. Aí ela começa a fazer laços ao mesmo tempo que ela está trabalhando. Mas qual que é o principal erro? Gera expectativa demais, se comparando com outras pessoas. Por quê? Porque ela acha que ela trabalhando fora, tendo uma casa para cuidar, tendo uma carga horária para cumprir, tendo pouco tempo para se dedicar para o laço, ela teria que estar ganhando a mesma coisa que alguém que já está trabalhando com laços full time, ou às vezes até já há algum tempo, está ganhando. E não tem como comparar. A comparação, ela é inimiga do nosso crescimento. Quando a gente se compara com o outro, a gente estagna, para, desacelera. Por quê? Porque a régua de cada um é a régua de cada um. O tempo que cada um tem. Gente, até filho de cada um é diferente dos nossos filhos. Lourenço e Ana são super comportados. São calmos, graças a Deus, amém. Eles são calmos, mas tem criança que é hiperativa. E se eles fossem hiperativos? Vocês estão entendendo? Tem criança, tem gente que tem. Ah, eu tenho 5 filhos, mas a criança. Além, ó, vamos pensar, tenho 5 filhos, só que um já é grande, já ajuda a cuidar do menor, o outro já, eles vão meio que se virando, porque normalmente é assim, o que eu percebo? Quem tem muito filho, um filho ajuda a criar o outro, é mais ou menos assim, porque vira uma bagunça tão grande, eu tenho amigas que têm, e aí meio que um vai ajudando o outro, né, a cuidar do outro, e as coisas vão fluindo, e quando a gente tem uma tendência a ser mais corujona quando tem menos filho, porque quando tem mais filho, gente, não dá pra ser corujona, né, então você tem que dar uma largada, não é largar, é no sentido de relaxar, de deixar as coisas acontecerem. Então, a gente começa a se comparar. Nossa, mas como que aquela com 4 filhos consegue e eu tenho 2 não consigo? Mas peraí, o comportamento deles, a gente não tá lá dentro. Então, a comparação, ela é inimiga do seu crescimento. Não dá para comparar. O tempo de dedicação em produção, em divulgação, em tudo, de uma pessoa que trabalha só com os laços é completamente diferente do tempo de uma pessoa que trabalha fora e com os laços. Mas é possível, então, Fran, mesmo eu trabalhando fora e me dedicando somente com os laços, eu vir a faturar mais de R$ 3.000 por mês? E eu perguntei para as minhas alunas. Eu conheço algumas de cabeça que trabalham fora e já faturam mais de R$ 5.000, por exemplo. Mas é que eu sempre cito elas. Eu falei, não, eu vou perguntar porque eu quero saber outros cases, assim, porque eu quero falar de outras pessoas, né? Só que eu entrei na hora do almoço, poucas pessoas estavam lá, então algumas me responderam. Então tinha lá, uma delas falou assim para mim, Fran, eu trabalho, né, fora, tenho 3 filhos, eu estou faturando um pouco menos de R$ 1.000, então ela não chegou nos R$ 1.000, ela nos 900 e pouco, mas ela tá ainda assim, começando, né, tá se organizando, então assim, já tá chegando nos R$ 1.000. Teve uma outra aluna que eu até anotei a Renata, eu anotei detalhes, porque ela colocou alguns detalhes que são impactantes. A Renata, ela é mãe de 3 filhos, ela é farmacêutica. Então, ela trabalha meio período como farmacêutica. E, à tarde, durante 2 horas, ela se dedica aos laços. Não é a tarde inteira, ela se dedica 2 horas. Por quê? Porque ela tem a casa, o marido, o filho, tarefas, né, outras responsabilidades que ela precisa arcar. Então, ela se dedica 2 horas. Então, ela postou um resumão. Oi, Fran, eu trabalho fora. Eu sou farmacêutica, tenho 3 filhos, me dedico à farmácia de manhã e à tarde 2 horas para os laços. E eu faturei
Mês passado, R$ 3.015. Ela colocou assim. E aí, uma outra aluna chegou para ela e falou assim: Renata, como que você faz isso, né? Ela, resumidamente, ela respondeu assim: eu escolhi fazer o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho disponível nas mãos. Então, enquanto eu tô lá nessas 2 horas, eu não saio do foco por nada nesse mundo. Eu me dedico, eu descobri que eu posso fazer, que eu consigo, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Uma resposta maravilhosa que eu olhei e falei: uau, que maravilhoso. Então é isso, meninas. É você. Eu vou continuar trabalhando, porque eu preciso da minha renda ainda, mas é você colocar um prazo para que isso termine. Vou trabalhar, mas eu quero em 6 meses estar trabalhando só com o meu negócio. Então, o que que eu preciso? Se eu ganho hoje R$ 2.000, eu preciso estar ganhando R$ 2.000 daqui a 6 meses. E eu vou trabalhar para fazer isso acontecer. E aí, estabelecer metas e começar, sabe? Prosseguir, ir, tem que começar a fazer. Começa, estabelece metas e trabalha aquele mês para bater meta. Poxa, Fran, mas eu trabalho fora. Você vai trabalhar no seu horário que você tem, que você pode trabalhar. Ah, mas eu trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde. Tira 2 horas da sua noite para você produzir, divulgar, falar com as pessoas, para você conversar com amigas, indica para mim, estou começando um empreendimento, quero fazer isso aqui dar certo. E vai, e vai, e vai. Seu primeiro mês você vai vender pouco, segundo mês, mas a sua meta é, em 6 meses, faturar R$ 2.000 para você saber que você já consegue, que você pode, que você é capaz de faturar o seu salário da CLT aqui fora, porque é totalmente possível.